Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e vamos verificar agora o assunto desta aula. Nós temos então aula de número 68, objeto de conhecimento triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos, detalhamento, resolução de problemas utilizando o fluxograma para a construção de um triângulo qualquer. Beleza? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram, nossa aula vai tratar da condição de existência de um triângulo. Ou seja, não é sempre que tendo 3 lados em mãos, você vai conseguir construir um triângulo. Por quê? Porque nós temos que seguir uma regra. O triângulo ele só é possível ser construído mediante essa condição de existência. Reparem que aqui ao meu lado tem um triângulo cujas medidas são iguais a 23, 19 e 12 centímetros. A regra me diz o seguinte, que ao somar 2 lados quaisquer desse triângulo, essa soma obrigatoriamente tem que ser maior do que o terceiro lado. Então verifique aqui na próxima imagem que nós temos justamente essas somas. Então tem os lados A, B e C. Se eu somar os lados A e B, essa soma tem que ser maior do que o lado C. E aí nós temos ao lado que 23 mais 19 é igual a 42 e 42 é maior do que 12, satisfazendo essa condição. A próxima soma agora, eu vou pegar os lados A e C e a soma desses lados tem que ser maior do que o lado B, onde a gente vai ter então que 23 mais 12, que é igual a 35, e 35 é maior do que 19, também satisfazendo essa condição. Por fim, a gente vai pegar então aqui a soma dos lados B e C, e essa soma tem que ser maior do que o lado A. Aí nós temos 19 mais 12, cuja soma vale 31, e 31 também é maior do que 23, tá? E aí satisfazendo também essa condição, e aí verifiquem que nós temos, no caso, 3 inequações, tá? 3 somas, onde as 3 somas elas são maiores do que o lado que não está incluído nessa soma, então torna verdade justamente essa condição de existência do triângulo. Então é por intermédio dessa regra, pessoal, que vocês sempre têm que verificar se um triângulo qualquer, conhecendo seus 3 lados, ele pode ser desenhado ou não, ele pode ser construído ou não, tá? Então, no caso aí, a gente tem que verificar que a soma tem que ser maior do que o terceiro lado. Se essa soma for menor ou se esta soma for igual ao terceiro lado, então a condição de existência é falha, o triângulo não pode ser desenhado. Então eu tenho aqui a condição para que essas varetas ou para que esses lados, ela se toquem é a seguinte, que o resultado da soma, tá, das medidas das varetas que foram giradas precisa ser maior que a medida da vareta horizontal. Na verdade, traduzindo aqui é o seguinte, quando você pegar 2 lados quaisquer, a soma deles tem que ser maior do que o terceiro lado que você não está considerando nessa soma, tá bom? Traduzindo para a linguagem matemática, teremos a seguinte regra. Isso aqui é importante você saber, pessoal, tá? Em qualquer triângulo, a soma das medidas de 2 lados é sempre maior que a medida do terceiro lado. Soma sendo menor ou a soma sendo igual ao terceiro lado, para essa condição de existência, ela não vale. Ou seja, a gente não tem como construir um triângulo. Por exemplo, vamos supor que eu pegue aqui um triângulo com lados medindo 7, 5 e 2. Aí eu te pergunto, com essas 3 medidas, a gente consegue construir um triângulo? Não. Por quê? Olha lá. Se eu pegar, por exemplo, a soma aqui, 7 mais 5 é 12. 12 é maior do que 2. Beleza.
Se eu pegar aqui, 5 mais 2 é 7. E 7 é igual ao terceiro lado. Como é igual, então, para a condição de existência, ela não vale. Ou seja, a gente não teria como construir um triângulo tendo essas três medidas em mãos, tá? Então, é muito importante que você verifique isso. Por quê? Porque mais à frente, você pode se deparar, por exemplo, com questões de geometria que vão envolver justamente pedindo que você encontre o valor dessas medidas ou que você construa triângulos utilizando régua e compasso, sendo que a questão vai te dar as três medidas dos lados. Para que você não perca tempo desenhando e verificando que de repente não é possível, é muito importante que você tenha o conhecimento teórico da condição de existência de um triângulo, que é justamente esse que eu te mostrei agora, tá? Que a soma de dois lados quaisquer do triângulo tem que ser obrigatoriamente maior do que o terceiro lado, beleza? Vamos voltar aqui para a TV então. Ok, então, tendo esse conhecimento, vamos verificar o nosso primeiro exemplo. Verifique se três segmentos, onde esses três segmentos possuem lados iguais a 4, a 7 e a 12 centímetros, podem formar um triângulo. O que me diz a regra? Vamos aqui fazer primeiro a montagem. Ó. Que 4 mais 7 tem que ser maior do que 12. Que 4 mais 12 tem que ser maior do que 7. E que 7 mais 12 tem que ser maior do que 4. Tá bom? Então, para que um triângulo que possua lados medindo 4, 7 e 12 centímetros, para que a gente consiga construir esse triângulo, essas três afirmações, elas têm que ser verdadeiras. Vamos verificar então? Olha lá. Vou colocar aqui lado a lado, tá bom? Então veja, 4 mais 7 é igual a 11. Então aqui eu vou ter 11 maior do que 12. 4 mais 12 é 16. 16 maior do que 7. 7 mais 12 é 19. 19 maior do que 4. Então, nós temos aí essas três afirmações. O seu trabalho é justamente verificar se essas afirmações elas são verdadeiras ou não. Tá bom? Então, vamos lá. De baixo para cima, ó. 19 é maior do que 4? Sim, é. Então tá ok. 16 é maior do que 7? Também é verdade. 11 é maior do que 12? Nunca, né? Então aqui, opa, só trocar aqui a cor vai ficar mais bonito, tá? Então aqui, ó, é mentira. Como nós temos uma afirmação que não é verdadeira, então, não é possível formar esse triângulo. Não é possível você, por exemplo, pegar aqui no caso, régua e compasso e tentar desenhá-lo. Por quê? Porque você não vai conseguir, pessoal. Justamente porque esses três lados, eles não vão se encontrar, tá bom? Então, é como se fosse assim, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um lado medindo 4 centímetros. Eu tenho aqui um lado medindo 7 centímetros e tenho aqui um lado medindo 12 centímetros. Perfeito? Quando você fosse tentar juntar esses três lados, ficaria mais ou menos assim, ó. Eu teria um triângulo mais ou menos dessa maneira aqui. Então, você verifica que com lados, né, possuindo essas três medidas, como não satisfaz, na verdade, a condição de existência do triângulo, então você não vai conseguir desenhar esse triângulo. Por quê? Porque para que um triângulo seja considerado ou chamado de triângulo, eu tenho que ter três lados que se cruzam, ou seja, tem que existir no triângulo três vértices, onde vale lembrar que o vértice é justamente o ponto de encontro entre dois lados quaisquer desse triângulo. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido então aqui essa parte, tá bom? Vamos seguir em frente então para mais um exemplo. Ó.
Verifique se é possível agora formar um triângulo com segmentos de 5, 9 e 10 centímetros. Bem, pessoal, a regra é a mesma, a ideia é a mesma. Então, eu vou pegar aqui primeiro, ó, 5 mais 9 tem que ser maior do que 10. Eu vou pegar 5 mais 10 tem que ser maior do que 9. E vou pegar que 9 mais 10, só voltar aqui, que 9 mais 10 tem que ser maior do que 5, tá bom? Então, a gente tem que satisfazer essas três afirmações, onde essas três afirmações obrigatoriamente têm que ser verdadeiras. Então, vejamos. Vamos aqui para a soma individual delas. 5 mais 9 é 14. 14 tem que ser maior do que 10. 5 mais 10 é 15. 15 tem que ser maior do que 9. 9 mais 10 é 19. 19 tem que ser maior do que 5. Tá legal? Beleza? Ok. Vamos agora, então, realizar verificar, aliás, cada uma dessas afirmações. 14 é maior do que 10? Lógico que sim, então tá ok. 15 é maior do que 9? Tá certo, então aqui está ok. 19 é maior do que 5? Também, então está ok. Horas, como nós temos aqui, então, três afirmações verdadeiras, então significa que, sim, é possível formar ou desenhar um triângulo que possua três lados iguais a 5, a 9 e a 10 centímetros cada um desses lados. Eu quero te deixar aqui, quero te propor, aliás, aqui, um seguinte desafio quando acabar essa aula, você estiver em casa, por exemplo, tá? Você vai pegar e desenhar com a régua três lados. Aqui no caso eu vou pegar 5, 9 e 10 e você vai pegar também e desenhar os três lados da questão anterior, né? E você vai verificar se, ao desenhar esses três lados, né, ao colocar a medida certinha lá no caderno, você consegue juntar esses lados e formar justamente um triângulo. Eu já posso te antecipar que, para essas medidas aqui, sim, você vai conseguir juntar e formar um triângulo. Para as medidas da questão anterior, você não vai conseguir. E aí, a tua atividade é justamente essa, tá? Em casa, você tentar formar os triângulos com as medidas desse exemplo 2 e com as medidas do exemplo 1, combinado? E aí amanhã você pode, na próxima aula, aliás, você pode aqui colocar, né, de repente, no chat para que a gente possa acompanhar se deu certo ou não, tá bom? Vamos voltar aqui para a aula então. Beleza, então, exemplo 2, vimos que é possível desenhar o triângulo, tá bom? Exemplo 3. Em um triângulo, o lado maior tem 35 centímetros e um dos lados menores mede 21 centímetros. Qual é a medida inteira mínima que o outro lado deve ter? Olha só, pessoal. Vamos pegar aqui o seguinte, tá? Eu vou desenhar aqui um triângulo qualquer, tá bom? Vamos supor, então, que esse lado aqui, ele vale a 35 centímetros e aqui de baixo ele seja igual a 21 centímetros. O que a questão está te propondo é que você encontre o valor de x de modo que esse triângulo seja possível ser desenhado. Esse valor de x, ele tem que seguir justamente a condição de existência do triângulo que a gente verificou agora há pouco, tá legal? Então, olha só. O que vai acontecer? A regra me diz que eu tenho que ter dois valores, né? A soma, aliás, de dois lados tem que ser igual, aliás, tem que ser maior do que o terceiro lado. Então, quer dizer o seguinte, vou colocar aqui em cima, tá bom? Que x mais 35 tem que ser maior do que 21. Que ao somar 35 mais 21, a soma tem que ser maior do que x. E que, ao somarmos x mais 21, a soma tem que ser maior do que 35. Beleza, a gente tem aqui três inequações formadas
para você encontrar esse valor de x. Então, reparem que, por que eu estou chamando de inequação? Justamente, só apagar aqui, justamente porque a inequação, ela não é uma equação, até porque a inequação, ela depende de uma desigualdade. Na desigualdade, você pode ter os símbolos maior que, menor que, maior ou igual que ou menor ou igual que, tá bom? Então, para esses símbolos, a gente diz que existe aí uma inequação. Mas, mesmo sendo uma inequação, pessoal, o que vai acontecer? O modo de resolver é equivalente ao modo de resolver uma equação. Então, olha lá. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu vou chamar de inequação 1, inequação 2 e inequação 3, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou começar, então, resolvendo a inequação 1. Vamos só voltar, que eu já me esqueci da bicha aqui. Tá aí. X mais 35 é maior do que 21. Então, eu tenho que x mais 35 é maior do que 21. Pessoal, embora nós tenhamos aí uma inequação, o modo de resolução é igual a resolver uma equação. Ou seja, você vai ter a variável para um lado e os números para o outro. De preferência, deixe a variável ou a letra sempre do lado esquerdo, tá bom? Então, aqui nesse caso, reparem que eu vou ter x maior do que 21. Esse 35, que é positivo, passará negativo. Ou seja, o valor de x tem que ser maior do que quem? Ao resolvermos aqui essa conta, eu vou ter aqui no caso menos 14. Tá legal? Vamos deixar quieto aqui por enquanto. Então, x tem que ser qualquer valor maior do que menos 14. Próxima. Vamos verificar a próxima inequação. A próxima inequação me diz que 35 mais 21 tem que ser maior do que x. Então, eu vou ter aqui no caso 35 mais 21, isso é maior do que x. Ou seja, 35 mais 21, a soma me dá igual a 56. Então, x ele tem que ser um valor menor do que 56 para que isso se torne verdade. Tá legal? E a terceira inequação, ao resolvê-la, encontraremos o seguinte. Ó, vamos verificar aqui. X mais 21 é maior do que 35. Olha lá, então, eu tenho que x mais 21 é maior do que 35. Tá legal? Então, x tem que ser maior do que quem? Maior do que 35 menos 21. Ao resolvermos aqui essa subtração, o valor de x tem que ser maior do que 14. Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui, então, 3 respostas diferentes. Eu tenho que o x ele tem que ser maior do que menos 14. Eu tenho que o x tem que ser menor do que 56, até porque aqui nós temos que 56 é maior do que x, ok? E aqui nós temos que o x tem que ser maior do que 14. Turma, vamos supor que é o seguinte, tá? Eu conheço 3 lados aqui dele, olha só. Eu conheço 35, eu conheço 21, e vamos supor que eu chame o terceiro lado com a medida igual a 14, beleza? Beleza. Olha lá. 35 mais 21 tem que ser maior do que 14, ok? Beleza. 56 é maior do que 14, tá ok. 21 mais 14 tem que ser maior do que 35. 21 mais 14 é 35. 35 é maior do que 35? Não, é mentira. Então, daqui, eu já sei que esse lado igual a 14, ele não vale, tá bom? O que eu vou fazer, então? Se aqui for igual, eu vou pegar agora o seguinte.
eu vou pegar os dois lados que eu já conheço, 35 e 21, e vou pegar o lado igual a 15. E vamos verificar as condições aqui, ó. 35 mais 21 é maior do que 15? Vamos lá. 35 mais 21 é 56. 56 é maior do que 15, então está ok. Próximo. 35 mais 15, ele tem que ser maior do que 21, não é? 35 mais 15 é 50, não é isso? 50 é maior do que 21. Isso é verdade, então aqui está ok. E a outra soma, onde eu tenho o quê? 21 mais 15 tem que ser maior do que 35. 21 mais 15, o resultado é 36. 36 é maior do que 35? Com toda certeza, então é verdade. Então, pessoal, o que eu estou te mostrando com essas três resoluções? Que o terceiro lado desse triângulo, ele tem que ter um valor no mínimo igual a 15, para que torne verdadeira a condição de existência desse triângulo. Ó. E é justamente isso que a questão quer saber. Ó. Qual deve ser a medida inteira mínima que o outro lado deve ter? Então, no mínimo tem que ser igual a 15. Logicamente que qualquer valor a partir do 15, ele vai tornar verdadeira essa condição de existência. Então você pode, aqui no caso, dizer, então eu vou dizer que o x vale 20, vale 21, vale 30, pode? Não, não pode. Por quê? Justamente porque aqui em destaque, ó, ele quer saber o valor mínimo, tá? Então o valor mínimo, para que torne verdadeira essa condição de existência, é o x sendo igual a 15. Ou seja, bem aqui, ó, no lugar do x, a gente colocaria o 15. E aí sim, um triângulo com medidas iguais a 35, 21 e 15 centímetros, ele é possível ser construído, tá bom, pessoal? Beleza? Bora aqui para o próximo exemplo. Olha lá, tem mais um exemplozinho. 4 crianças, Arthur, Bruna, Carla e Eduardo, pegaram cada um 3 pedaços de fita com as medidas a seguir. Ó. O Arthur pegou as fitas medindo 3, 4 e 7 centímetros. A Bruna pegou a fita com medidas iguais a 1, 5 e 7. A Carla pegou as fitas com medidas iguais a 4, 5 e 10. E o Eduardo com 6, 7 e 12. Beleza? Aí a questão quer saber o seguinte, ó. Ao tentar formar triângulos com os pedaços de fita que pegaram, só teve uma criança das 4 que conseguiu construir um triângulo. E a questão quer saber qual das 4 crianças conseguiu construir esse triângulo, tá bom? Vamos lá então. Aqui, vamos começar com o Arthur. Ó. O Arthur, ele tem 3 mais 4, tem que ser maior do que 7. Onde 3 mais 4 é 7 e 7 não é maior do que 7. 7 é igual a 7. Então, aqui o Arthur está fora. Não foi ele que conseguiu construir esse triângulo, tá? Vamos aqui, então, para a próxima criança. Vamos agora para a Bruna. A Bruna pegou lados, fitas, medindo 1, 5 e 7 centímetros. Pela regra da condição, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que 1 mais 5 tem que ser maior do que 7. Opa, calma lá. 1 mais 5, o resultado é igual a 6. 6 é maior do que 7. Isso é verdade? Não, é mentira. Então a Bruna também está fora. Não foi ela que conseguiu montar esse triângulo. Gente, nessa atividade, de repente, pode surgir a seguinte dúvida. Professor, o senhor está pegando somente uma operação ou pegando somente 2 lados e comparando com o terceiro. Não tem que fazer 3 vezes? Não, pessoal, não tem. Porque se uma afirmação já não é verdade, não interessa saber
se as outras duas serão verdadeiras ou não. A condição de existência do triângulo já não será possível, já não é verdadeira, então você não vai conseguir construir um triângulo com essas três medidas, tá bom? Então é importante que você repare isso. Se uma afirmação já não é verdadeira, esqueça as outras duas, tá? Aí já não pode construir o triângulo, tá bom? Combinado então? Vamos voltar para a tela. Beleza, então já vimos que o Arthur e a Bruna, eles não têm fitas com essas condições de existência para construir um triângulo, tá? Vamos verificar agora a Carla. A Carla, então, aqui, tá? Ela tem uma fita de 4, que somado com a fita de 5 tem que ser maior... Opa, tá feio aqui. Tem que ser maior do que a fita de 10. 4 mais 5 é 9. 9 é maior que 10. A afirmação me diz isso, mas é uma afirmação falsa. Até porque, logicamente, 9 não é maior do que 10, tá? Então, a Carla também ela não conseguiu construir esse triângulo. Bem, pessoal, pela regrinha, né, da eliminação, só pode ser o Eduardo. Mas vamos verificar se realmente ele conseguiu construir esse triângulo, tá? Vamos pegar aqui, então, aqui o Eduardo, olha lá. Primeiro, ele pegou 6 mais 7 e essa soma tem que ser maior do que 12. Horas, 6 mais 7 é 13. 13 é maior do que 12, com toda certeza aqui está ok então, beleza? Próxima soma, ó. Ele pegou os lados 6 mais 12 e isso tem que ser maior do que 7. 6 mais 12 é 18. 18 é maior do que 7, com toda certeza. Até agora, então, ele está seguindo as condições de existência do triângulo. E, por fim, ele pegou os lados 7 mais 12 e a soma tem que ser maior do que 6, onde 7 mais 12 o resultado é igual a 19 e 19 também é maior do que 6, tornando aí as três afirmações verdadeiras. Então, logicamente, das 4 crianças, a única criança que conseguiu construir um triângulo foi justamente o Eduardo, pois, como a gente viu aqui na cartela anterior, vou voltar aqui para ti, tá? Analisando dois lados do triângulo e somando esses dois lados, a soma foi obrigatoriamente maior do que o terceiro lado, tá? E a gente viu que o Arthur, a Bruna e a Carla, eles não seguiram essa regra. As fitas que eles escolheram, as medidas delas, na verdade, né? Elas não seguiam essa regra. Então, se pelo menos uma soma não for maior do que o terceiro lado, a regra já foi por água abaixo. Ou seja, as crianças, né, o Arthur, a Bruna e a Carla, elas não conseguiriam, ou não conseguiram, na verdade, transformar e construir um triângulo com essas três medidas em mãos. Tá bom, pessoal? Então, você verificou aqui na aula que, primeiro, o importante é você ter aí esse conhecimento teórico, tá? Da condição de existência de um triângulo, pois ele será muito útil para ti na hora de resolver uma questão sobre geometria. Porque, de repente, vamos supor que a questão ela te peça para determinar a medida de um terceiro lado, né? Ou então que some um perímetro te dando 3 lados quaisquer. Mas se, de repente, você verificar pela condição de existência que você não consegue formar ali um triângulo, não tem como, de repente, também encontrar um perímetro. Por isso que é importante você ter o conhecimento aí na sua cabecinha, tá? Da condição de existência da formação de um triângulo, sendo dados 3 lados quaisquer. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido aqui esse assunto, que vocês tenham gostado da aula, tá? Quero agradecer aqui a atenção de todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.